Oi, oi, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a essa live meio surpresa, meio não surpresa, porque ela foi avisada lá no nosso grupo do WhatsApp pra gente falar sobre os primeiros 15 dias do ano. A gente já está no dia 15 de janeiro e eu queria trocar uma ideia com você sobre como é que estão as coisas por aí. Até agora, em termos dos seus planejamentos, se você colocou o seu planejamento anual em jogo, se você já desistiu de alguma coisa, se já teve um hábito que você não conseguiu implementar e já desistiu dele. É sobre isso que eu quero falar. E quero dar aqui uns avisos importantes para o ano e para esse mês e para os próximos tempos. Então, vou esperar um bocadinho para mais pessoas entrarem, para a gente começar a conversa sobre os primeiros 15 dias do ano. É isso. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou só arrumando aqui uma série de materiais que eu trouxe, que eu quero mostrar para vocês, para também ajudar vocês a pensarem em como organizar as coisas aí, as coisas escritas. E eu quero te ajudar te mostrando aquilo que eu faço para me ajudar a me organizar e principalmente para me ajudar a ter um contato comigo, com aquilo que está se passando, com as minhas emoções, e tudo isso que eu escrevo depois vai ser utilizado lá no final do ano no meu planejamento anual. Então vamos lá. Anotei aqui no meu bloquinho de notas algumas coisas para falar hoje nessa live e a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é janeiro, né? Janeiro costuma ser assim um mês que a gente tem a sensação de que é um mês muito longo, né? Um mês assim que demora 45 dias para acabar. E eu acho que pela primeira vez em muitos anos eu não tô com essa sensação. Não sei quanto a você, mas eu não tô com essa sensação de que tá passando lento. Eu acho que ele tá passando assim num tempo certo para eu prestar atenção nas coisas, porque afinal de contas a gente já 15 já foram, né? Como é o nome dessa live. 15 dias já se passaram. E a gente pensa assim, para acabar o primeiro mês do ano só tem mais 15. E aí? E o meu planejamento anual, e os meus objetivos, e os hábitos que eu queria implementar, como é que anda isso aí? Por isso é que eu quis vir aqui hoje para falar com você. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é, como é que tá para você essa sensação do tempo? Né? Como é que você está vivendo esse tempo? Ter passado já 15 dias é algo que você lida bem com isso? Ou você já tá com aquela sensação de incumprimento, do gênero, caramba, já foram 15 e eu não consegui fazer as coisas que eu tinha planejado. E como é que você lida com isso, né? Como é que você lida com o fato de essa sensação de que você está em falta consigo mesma? Que isso é um trabalho de autoconhecimento muito importante para quem quer ter uma vida mais intencional, mais organizada, mais planejada, né? É a gente ter esse olhar macro, né? Tipo um olhar de drone para nossa vida. Peraí, deixa eu olhar para esses 15 dias aqui. Como é que estão rolando as coisas? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou sentindo aquilo que não está acontecendo e aquilo que está acontecendo na minha vida? Isso é uma reflexão importante que eu acho que a gente já pode ter nesses primeiros 15 dias. E outra coisa também que eu queria te perguntar é como é que está o seu planejamento anual? Você fez planejamento anual? Você não fez? Ainda vai fazer, porque dá tempo? Planejamento anual você pode fazer em qualquer momento da sua vida. É claro que fazer um planejamento anual para o ano em novembro já não vai fazer muito sentido, né? Mas planejamento sempre faz sentido. Eu sempre acho que vale a pena sentar para olhar para as nossas necessidades, olhar para os nossos valores, para os nossos objetivos, para os nossos sonhos, para os nossos planos e pensar assim, como é que eu quero organizar isso aqui? Eu acho que sempre vale a pena fazer essa reflexão. Então a pergunta é, como é que tá o teu planejamento, né? Fez, não fez, tá alinhada com ele, ainda vai fazer? Pensa sobre isso, né? E pensa sobre isso não tentando se cobrar demais, tentando encontrar aqui um meio do caminho interessante, né? Até como dizem os budistas, se encontra ali no meio, nem numa postura de alta cobrança
e alta punição, nem numa postura muito leniente e permissiva. Tenta encontrar ali um meio de campo para isso, que eu acho que é uma tarefa difícil, que eu acho que exige da gente autoconhecimento, um caminho de vida, né? Exige que a gente se observe muito para a gente entender que caminho do meio é esse pra gente. Até porque esse caminho do meio, ele vai mudando, né? Ele vai se transformando à medida que a gente também vai se transformando. A gente não pode ter o mesmo olhar para a vida que a gente tinha aos 20 anos, aos 40, aos 60. Ou seja, é também acolher o passar do tempo, acolher os ciclos. Isso também é importante em todos os processos de organização e planejamento de vida. Planejamento de vida no sentido saudável, sabe? Aquela produtividade saudável. Então, pessoal que está aí chegando agora, oi. Espero que vocês estejam interessadas nesse assunto de hoje, que é um balanço dos 15 primeiros dias. Se tiver alguma coisa para colocar aí no chat, vai colocando e eu vou lendo na medida do possível. Então, primeira coisa, né, que eu queria falar, planejamento. E vou voltar à ideia do planejamento, porque agora eu vou dar um salto para aquilo que já foram os assuntos que eu tenho tratado. Não sei se você já me acompanha nos diversos canais em que eu me comunico, aqui no Instagram, no YouTube, na newsletter. Eu tenho abordado assuntos variados nesse início de ano para a gente se estruturar. Tanto que esse ano eu estou com um projeto que se chama 12 temas, 12 meses, em que cada mês será dedicado a um tema. E o tema de janeiro é raízes e recomeços. Como é que a gente olha para as nossas raízes, nutre as nossas raízes, o nosso solo, né? Como é que está a base daquilo que é o solo onde eu quero que cresçam coisas? Os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, os meus objetivos, os meus hábitos, eles vão ser construídos, vão crescer em que base, né? Então, eu achei por bem começar o ano com essa temática dos recomeços e das raízes, olhando para esse solo, tentando entender a saúde desse solo. Mais uma vez, não no sentido de se punir por alguma coisa, mas no sentido de caminhar sempre olhando para si, no sentido do autoconhecimento, né? E aí, um dos vídeos, que foi o vídeo dessa semana, hoje é quarta, isso, foi vídeo de ontem, eu falei sobre hábitos e foi muito interessante o feedback que eu tive, que tanto foi de pessoas que estão super animadas para criarem novos hábitos, para olharem para a sua vida de uma maneira mais focada, mais objetiva, quanto outras pessoas que dizem coisas como: é impossível criar hábitos, eu não consigo criar hábitos. Crio, mas não mantenho. E uma série de outros pontos de vista muito pouco construtivos. E eu queria falar um pouco sobre isso. E se você é uma pessoa que está com dificuldade de não só criar hábitos, mas como mantê-los, presta atenção numa coisa que eu vou dizer. É muito difícil, ou o caminho é um pouco mais difícil de percorrer, criar um hábito, se esse hábito está completamente desconectado com os seus valores e com os seus planos para aquele ano. Eu vou te dar um exemplo muito prático e objetivo que eu dou sempre. Quem é meu aluno ou minha aluna já me ouviu falar sobre isso. Quem já fez mentorias comigo também já me ouviu falar sobre isso, porque é normalmente um assunto que toca a uma grande maioria de pessoas, que é a saúde. Imagina que em 2025 você quer criar um hábito ligado à saúde. Saúde é uma área da vida, tá? Então imagina que saúde é um guarda-chuva grande. Debaixo desse guarda-chuva da saúde vem os seus hábitos. O que você precisa fazer, o que você precisa manter na sua vida para atingir aquele objetivo daquela área da vida que é a saúde. Se você desconecta o seu hábito do teu foco do ano, fica muito difícil de manter o seu hábito, porque o hábito fica sem razão de existir. Por que existe esse hábito? Por que você escolhe, por exemplo, beber mais água?
Por que você escolhe ler mais livros? Por que você escolhe fazer planejamento mensal? Por que você escolhe organizar suas coisas numa agenda? Porque você tem um outro objetivo maior. Você tem algo para alcançar que esse hábito vai ajudar a consolidar. A partir do momento que esse hábito já não é algo que aquela rotina já não é algo que precisa ser lembrado, ele passa de hábito para algo que faz parte da sua rotina. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre hábitos, que eu acho importante e que talvez esteja na origem dessa insatisfação que muitas pessoas têm e essa ideia construída de que não dá para criar hábitos. Eu não consigo manter hábitos. Eu crio os hábitos, mas não sustento, porque estão desconectados. Ou, outra razão muito importante também, para esses hábitos serem mais difíceis de manter, é um hábito que é difícil, que é complicado, que é muito audacioso, que está muito além daquilo que você consegue fazer. Por exemplo, imagina que você quer, esse ano de 2025, ou no mês de janeiro, você quer ler mais. Isso é algo que você quer implementar na sua rotina, é um hábito que você quer criar, ler mais. E aí você coloca na sua cabeça que você vai ler um livro por semana. É difícil. Se você parte de um cenário em que você passou, por exemplo, muito tempo sem ler, para ler um livro por semana, só se você fosse um super-homem ou uma super-mulher que você ia conseguir isso. Ou se você mudasse, se você desconstruísse muitas ideias na sua cabeça. E isso muitas vezes é uma das razões para os nossos hábitos não ganharem grande força, para eles, começarem com velocidade máxima e de repente descerem ladeira abaixo e você desistir dele. E aí ficar com essa falsa ideia de que você não consegue construir hábitos. Você consegue. Talvez você tenha que rever a forma como você está lidando com os hábitos. Como é que você está construindo os seus hábitos, E aí ter essa paciência, essa dedicação a si mesma, aos seus projetos, aos seus planos, é essencial. E de onde é que vem essa clareza? E essa palavra é uma palavra que eu uso imensamente, porque ela é muito importante se a gente está querendo construir uma vida com sentido. De onde é que pode vir essa clareza de que hábitos eu quero construir? Justamente de planejamentos anteriores, de coisas que a gente escreveu, de coisas que a gente refletiu, de registros que a gente fez. E aí eu queria partilhar com você parte dos registros que eu faço e que me ajudam muito na hora de eu construir o meu planejamento anual, mensal e semanal, que vai ter criação de hábitos. Deixa eu ver aqui que tem a Kátia. A Kátia diz: quero criar o hábito de meditar. Começo e depois descontinuo. Kátia, o que você tem que pensar sobre esse hábito que você está querendo criar? Será que é a melhor hora? Será que o tempo de meditação não está sendo longo demais? Será que não seria possível? Meditação, idealmente falando, deverá ser feita todos os dias. Você está fazendo uma meditação guiada? Você tem alguma formação para fazer meditação sozinha? Qual é o horário em que você está fazendo? É um horário em que você consegue ter tranquilidade para ficar sozinha e sem ser interrompida? Quanto tempo você está fazendo meditação? Tudo isso pode ser coisas para você pensar e lapidar o seu hábito. E todo hábito que não faz parte da nossa vida, no início, ele vai ser mais duro. Aliás, a gente está até usando aqui uma terminologia que não é exatamente correta, Porque quando vira um hábito, é quando a gente já colocou na rotina. Então, todas as coisas que a gente quer implementar na nossa rotina para virar um hábito, no início, vai ser um pouco mais difícil mesmo, porque aquilo não fazia parte da vida da gente. Então, para fazer parte, tem que haver, assim, uma certa gentileza, um certo auto-amor consigo mesma, sabe? Então, pensa assim, eu quero meditar. Então, eu vou pelo caminho, neste momento, que é o mais simples. Eu não sei
qual é a sua relação com meditação, né? Você pode ser uma meditadora avançada, mas normalmente, se você fosse uma meditadora avançada, talvez você não tivesse tendo problemas para manter a meditação, né? A meditação já seria uma coisa que faria parte da sua vida. Então, tendo em conta que talvez você não seja uma meditadora avançada, pensar em diminuir o tempo que você gasta, diminuir a técnica, simplificar a técnica que você utiliza, pode ser um bom caminho. Imagina que você senta todos os dias e se observa. Se observa como? Fecha os olhos, respira, tenta entender como é que está a sua respiração, tenta entender como é que estão os seus pensamentos. Tenta entender, não. Observa os pensamentos sem nenhum grande propósito, porque isso também às vezes é uma ilusão que a gente cai. Que a meditação vai levar a gente para algum lugar imediato, que eu vou fechar os olhos e quando eu abrir, eu vou ser uma pessoa diferente, as coisas vão estar diferentes. Não é assim. Às vezes, a meditação pode incluir só um momento de pausa. E essa pausa pode durar 5 minutos. 5 minutos de olhos fechados, observando sua respiração, observando seu corpo, olhando para os seus pensamentos como se você estivesse num cinema e fosse uma espectadora da sua mente. Sem tentar fazer nenhum julgamento, sem tentar chegar a nenhuma conclusão. Você está ali só de forma passiva. Essa é uma meditação. Porque existe a meditação ativa. Mas talvez você tenha que começar por uma coisa mais simples. Então, se você quer sustentar esse hábito de meditar todos os dias, tenta simplificar. Escolhe uma hora. Tenta fazer todos os dias naquela mesma hora. Que essa hora seja bem escolhida. Uma hora que você sabe que ela é só sua. Diminui o tempo e simplifica a técnica. Eu acho que se você tiver isso que eu acabei de dizer em conta, tem grandes chances de você começar com 5 minutos e daqui a 6 meses você está tranquilamente meia hora parada, se observando e simplesmente acalmando o seu pensamento e trazendo um pouco de leveza para o seu dia. Não sei se eu te ajudei com aquilo que eu disse. Você pode continuar aí colocando. Fico agitada de ficar em silêncio. Isso aí é uma coisa interessante, sabe, Kátia? Fico agitada de ficar em silêncio. Será que é meditação mesmo que você precisa? Às vezes não é de meditar. Às vezes o que você precisa é de movimento. É de caminhadas. É fazer uma caminhada vigorosa de 20 minutos em que você transpira. Às vezes isso é mais efetivo para você do que a meditação. E o que você pode fazer? Combinando as duas coisas. Faz essa caminhada vigorosa de 20 minutos em que você transpira, porque tem que transpirar, em que você se sente cansada, volta para casa, senta com a roupa da caminhada, ainda transpirada. Fecha os olhos e observa o teu corpo acalmando. Pode ser um caminho também. Pode ser um caminho. Nem sempre a meditação, do jeito que eu a descrevi anteriormente, é a mais indicada para todo mundo. Às vezes é mais efetivo para você uma atividade de movimento do que uma atividade de falta de movimento. A falta de movimento pode ser um obstáculo muito grande para você. E se você diz que fica agitada de ficar em silêncio, ou seja, se o silêncio te agita, muito provavelmente você está precisando de movimento. Movimento, transpiração e depois só observa. Sabe aquela sensação quando você faz um exercício e o teu corpo, você para e o teu corpo está formigando? Pronto. Observa esse formigamento normal, que é um formigamento do sangue circulando pelo seu corpo e acalmando. Ó, eu tenho aqui, até coloquei aqui. Caiu no chão. Bom, não tenho mais. Eu tinha aqui uma coisa linda que eu queria mostrar, mas caiu no chão, que era uma... Agora eu fiquei triste. Que era uma bolinha, ó, quebrou, partiu. Com esse patinho que tinha purpurina dentro, sabe? Quando a gente agita, a purpurina vai descendo quando a gente para de agitar.
E a meditação é isso, né? A meditação é encontrar esse descer da purpurina, é ir observando essa purpurina descendo, né? Puxa, agora eu fiquei meio triste com isso que partiu. Eu gostava tanto disso. Nem sei se eu vou encontrar isso um dia de novo. Bem, não sei se eu te ajudei. Perdão, não, imagina, perdão por nada. Você não tem culpa de nada. Bom, vamos continuar. Então, estava falando sobre hábitos, né? Como é que a gente mantém hábitos? Simplifica seus hábitos. Faz com que seus hábitos sejam sustentáveis. E se aquele hábito não está funcionando exatamente da maneira como você pensou nele, revê o seu hábito, remodela o seu hábito, adapta o seu hábito às circunstâncias da sua vida. Isso é muito importante. E as circunstâncias mudam, viu? Num mês pode ser uma circunstância, no outro mês pode ser outra. Ou seja, os hábitos podem sempre ser revistos. E isso te dá uma liberdade muito grande de ir revendo os seus processos de organização. Eu trouxe esse material aqui para te mostrar, que é para te dar assim, um exemplo prático de como é que eu me organizo, né? E eu uso assim alguns materiais escritos para escrever, né, cadernos, porque eu gosto de escrever. Eu tenho a minha agenda no Google Calendar, onde eu coloco tudo que é compromisso, que tem hora para começar, consulta no médico, aulas, mentorias, aulas que eu dou, aulas que eu sou aluna, né? Deixa eu ver mais coisas aqui. Planejamentos, compromissos com clube de leitura, tudo isso fica no Google Calendar, porque são todos compromissos que tem hora para começar, tem dia e tem hora para acontecer. Mas o que não tem dia, não tem hora para acontecer, vem para essa agenda aqui, que é uma agenda de papel, que ela é chamada de mandala lunar, mas eu chamo assim de uma agenda /diário. E aí ela é organizada de uma maneira muito interessante. Deixa eu te mostrar aqui. Existe, de fato, uma mandala onde eu me observo todos os dias. Todos os dias eu venho aqui e faço um registro, tá vendo? De como é que eu tô me sentindo, segundo alguns parâmetros que eu determinei, que estão aqui nessa folha. Escrevi aqui os parâmetros e existem símbolos e cores, né? Para tudo. Eu gosto de observar o meu sono, como é que tá a organização do meu trabalho, como é que tá a minha disposição física e mental, a minha capacidade de fazer silêncio, a minha criatividade, a limpeza da minha casa, do meu espaço de trabalho e o meu movimento, que é ginástica, né? E aí eu faço esse registro, ó, diário, cada cor representa uma das coisas que eu falei. E aí quando terminar esse mês, eu vou ter um panorama aqui muito claro de como é que foi o meu mês. Aqui está o planejamento do meu mês e tá assim, ó, lado a lado. Ou seja, quando eu venho aqui todos os dias fazer esse momento de autoobservação para determinar como é que foi o meu dia, eu olho para o meu planejamento mensal. Aquilo que eu defini para mim, que já foi definido lá no meu planejamento anual, né? Então, mas o planejamento mensal, ele é feito mensalmente, né? Então, aqui tem o meu planejamento mensal, aqui tem a minha mandala, onde eu escrevo aquilo que eu quero realizar naquele mês e como é que eu estou. E depois, tem uma outra observação que eu também faço aqui, nas páginas dessa agenda /diário, que é o foco da minha semana, como é que eu tô, é onde eu escrevo mais coisas, tá vendo? Isso todos os dias, né? Chega agora de noite, acabou o dia, pego a minha agenda e vou escrever. Isso vai me ajudando a ter esse contato com aquilo que está acontecendo comigo, com as minhas emoções, como é que eu tô, se eu tô alinhada com aquilo que eu quero fazer, se eu conseguir fazer as coisas que eu previ fazer, se eu não conseguir, por que eu não consegui, como é que eu tô me sentindo relativamente ao fato de ter conseguido ou de não ter conseguido, e assim por diante. Além disso, eu tenho um caderninho menor, tá vendo? Ele é bem pequenininho, olha, o tamanho da minha mão, tá vendo? E esse caderninho, esse caderninho é novo, comprei esse ano, ele fica do lado da minha cabeceira.
E é onde eu anoto coisas assim que eu acordo. Se eu tive um sonho, que eu acho que é importante registrar algumas palavras, eu escrevo. Às vezes eu não escrevo sobre os sonhos, eu gravo, porque é mais fácil. Pego o telefone, que está aqui no escritório, e gravo, porque fica mais fácil depois para eu lembrar. E também escrevo aqui, todos os dias, coisas pelas quais eu sou grata, né? Para eu também ir tendo contato com as coisas que estão sendo bonitas na minha vida, né? Isso é um outro registro que eu faço. E tem um terceiro registro que eu faço, que é esse aqui no bloquinho de notas, que é um bloquinho de notas que eu utilizo para listas. Todas as coisas que eu lembro que eu tenho que fazer, né? Tenho que pagar a conta, tenho que marcar uma reunião, tenho que comprar a passagem que eu vou para Lisboa, que eu vou para, sei lá, tenho um compromisso. Escrevo aqui em forma de lista, ó, deixa eu mostrar para vocês. Listas, só uma lista. E depois eu vou fazendo um visto ou riscando as coisas que eu já fiz. Essa lista é importantíssima quando eu, no final do mês, vou olhar para fazer o meu planejamento mensal. Vou olhar dessa lista o que estava no meu planejamento anterior, que já foi feito, já cumpri, não preciso mais considerar aquilo, e as outras coisas que eu ainda tenho que fazer. Ou seja, são esses 3 caderninhos, que são os caderninhos que vão me acompanhar o ano inteiro de 2025. E é isso aqui que me ajuda, e é essa ponte que eu queria fazer, é isso que me ajuda a estabelecer hábitos que fazem sentido para mim. Hábitos que são sustentáveis, que são execuíveis, que têm sentido, têm conexão com coisas que eu quero realizar. Se eu quero ter mais saúde, um hábito que eu posso querer implementar na minha vida é beber mais água, não é? Então, a área da vida é saúde, beber mais água é ação. E assim por diante. Dormir e acordar em horários fixos, também é uma coisa que eu posso querer implementar como um hábito, ter uma hora para dormir, ter uma hora para acordar. Aí, tudo aquilo que a gente vai pensar para a nossa vida vai ter que ter a ver com as circunstâncias da vida que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo para você que para você ter saúde você tem que beber mais água, porque eu não te conheço, ou que você tem que ter horário fixo para acordar e para dormir, porque eu também não te conheço. Você que vai saber, né, de acordo com a sua vida, com a sua experiência, com as suas circunstâncias, o lugar onde você vive, as pessoas com quem você vive, você vai considerar esse conjunto de coisas para criar os seus hábitos. Alguma dúvida? Ajudou muito? Que bom, Kátia. Pensa aí, Kátia, se o que você precisa é realmente meditação, ou talvez a meditação pode ficar para um outro momento da sua vida, e nesse momento você fazer uma coisa mais agitada, e no final desse movimento que você vai fazer, você para e observa o teu corpo relaxando. Observa o teu sangue voltando a circular com menos rapidez no seu corpo. Pode ser um caminho interessante. Eu não queria terminar essa live sem te dizer, sem te lembrar, porque eu já disse isso, não sei se você estava aqui, se você viu, se você acompanhou, se o Instagram te entregou essa informação, que no final desse mês vai haver um encontrão, eu estou chamando de encontrão porque vai ser um encontro online, onde eu vou fazer um apanhado do que foi o assunto do mês. O assunto do mês tem como tema raízes e recomeços. E eu estou partilhando uma série de conteúdos na newsletter, no canal do YouTube, aqui no Instagram, nos stories. E aí eu vou fazer um apanhado do mês nesse dia e vou fazer uma revisão para a gente passar para o assunto do mês de fevereiro, que já é outro assunto. A ideia é, se você tiver disposição, tiver vontade de acompanhar esse ano, é que você vá criando uma estrutura durante todos os meses de autoobservação, de autocuidado, de registro, de procedimentos, de hábitos, que vão te ajudar a chegar no final do ano com mais consciência para fazer o seu planejamento anual. Essa é a ideia. Então, só para você ter assim
uma pequena ideia. Estou aqui na minha frente, no meu computador, com todas as temáticas do ano. Mas eu vou só falar a do primeiro trimestre, tá? Janeiro, raízes e recomeços, que é a gente falar sobre foco, sobre hábitos, sobre planejamento, como é que a gente, né, olha para o nosso terreno, como é que está a saúde da nossa base para a gente construir coisas para o futuro. Fevereiro, estruturando o essencial, onde a gente vai falar sobre rotinas funcionais. Como é que aqueles hábitos ali que a gente observou, que a gente começam a virar uma rotina funcional. Mês de março, equilíbrio e bem-estar. Vamos falar sobre autocuidado. Como é que a gente coloca o autocuidado para a gente ganhar energia, força para tudo aquilo que a gente quer construir para os próximos trimestres e assim por diante. No final de todos os meses, tem um encontrão em forma de live, como eu estou fazendo aqui, para eu fazer esse apanhado do mês e te colocar algumas questões, talvez te sinalizar onde é que a gente está no mês e assim por diante. Além desse encontrão, todos os meses, também vai haver o planejamento mensal coletivo. A partir de fevereiro, a gente vai ter um dia, já não é em forma de live, a gente vai fazer um encontro com um preço acessível para que o preço não seja uma razão para você não fazer esse planejamento com um sistema, com um método, mas vai haver um dia para fazer planejamento do mês de forma coletiva. Não sei se você sabe, eu sou mentora de organização e produtividade certificada pelo método Vida Organizada. E muito daquilo que eu falo para você usa esse método. O método Vida Organizada, o GTD, o Bullet Journal e outros métodos que a gente vai incorporando. Então, um dia, uma live gratuita, aberta para todas as pessoas, para fazer um encontrão, resumo do mês, e o outro dia para fazer planejamento guiado, tá bem? Todas as informações para se você se inscrever nesse planejamento mensal coletivo vão ser colocadas no início de fevereiro, para também não ser com uma antecedência muito grande. Até porque o primeiro encontro é só no final de fevereiro. Só para você ter uma ideia, o nosso encontrão de janeiro já tem data marcada para acontecer, é no dia 30, nesse horário. Esse horário que é 19 horas de Lisboa, 16 horas no horário de Brasília. Dia 30 temos encontrão. E em fevereiro, no dia 27, a gente tem o primeiro dia de planejamento mensal coletivo. Deixa eu ver aqui que tem aqui perguntas. Kátia, me cobro de meditar. Por que, Kátia? Por que você se cobra disso? Sou muito ativa e sinto esse bem-estar após uma atividade física intensa. Tem duas coisas aqui, né, Kátia? Me cobro de meditar. Por que você se cobra de meditar? É a primeira coisa. Por que você acha que tem que meditar? Se você é uma pessoa ativa e sente esse bem-estar após atividade física intensa. Te acompanho no grupo do WhatsApp, sou meio perdida no Instagram. Ok, não tem problema. Se acompanha lá no WhatsApp eu costumo atualizar o WhatsApp. Embora o WhatsApp não seja bem o lugar para a gente ter assim muitas mensagens, né? Não é o meu objetivo criar um grupo assim ruidoso de mensagens. Kátia, eu acho que o que me vem à mente te propor é, pensa, por que você está se cobrando de meditar? Por que você acha que tem que meditar? Né? Você já meditou? Você já passou por essa experiência? Você já fez uma meditação guiada? Já fez um período que correu bem e você quer introduzir isso na sua vida? Né? Onde é que você acha que você pode chegar meditando? Né? Meditar é algo que é muito bom e faz muito bem. Mas talvez não seja para todas as pessoas, sabe? Depende muito do momento da vida que a gente está vivendo, depende das nossas circunstâncias, depende dos nossos objetivos, sabe? Depende do nosso tempo, da nossa disposição, depende de tanta coisa, né? Que eu acho que também se cobrar de meditar pode ser uma coisa que não está ajudando muito. Mas, se você já tem uma vida muito ativa, que é o que você colocou aqui, sou muito ativa, experimenta isso que eu falei. Depois de fazer o seu exercício, senta e passa ali 5 minutos observando o seu corpo desacelerando. Isso já pode ser uma introdução interessante a práticas meditativas, que depois podem ir ganhando
um outro sentido na sua vida. Tá bem? Porque achava que acalmaria minha mente agitada. Então tenta isso. Se você acha que a meditação vai acalmar a sua mente agitada, tenta isso que eu estou dizendo, pode funcionar. E tem outras coisas também que você pode fazer para acalmar a sua mente agitada. Observar o seu sono, né? Se você está dormindo direitinho, a sua alimentação. Existe assim um monte de coisas que você pode fazer na sua vida para ter uma vida menos agitada, uma mente menos agitada, né? Talvez o caminho não seja só a meditação. A meditação, com certeza, é um caminho muito interessante, mas pode não ser só por aí, tá bom? É isso. Bem, minha gente, para quem assistiu aqui live comigo, muito obrigada por você ter ficado aqui até agora aqui. Para quem está assistindo isso na gravação, muito obrigada também. Observa aí os avisos que eu vou dando sobre o planejamento mensal coletivo, sobre o Encontrão de Janeiro, que eu acho que vai ser interessante para a gente fazer esse apanhado, para as coisas terem mais sentido se você está com desejo de organizar melhor o seu 2025, se você quer experimentar algo novo, um planejamento, algo mais estruturado, que siga um método, que siga um modelo, para você não se sentir tão perdida, pode ser um caminho interessante para você. Te espero aí na próxima live que eu for fazer e espero que você fique bem. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau.